Hoje vamos apresentar um conteúdo interessante. Descobertas recentes que podem influenciar a história. Vamos explorar esses achados arqueológicos e avanços científicos. Eles ampliam nosso conhecimento atual e podem enriquecer nossa compreensão histórica. Vamos embarcar juntos nesta viagem de descobertas. Nimrud, no Iraque, está planejado para ser aberto ao turismo em um futuro próximo, como um tesouro histórico e um símbolo de resiliência. O sítio arqueológico de 3.000 anos está aos cuidados do governo iraquiano após ter sido destruído por jihadistas do Estado Islâmico em 2015. A cidade de Nimrud, localizado no atual norte do Iraque, foi fundada em 1300 a.C. e pertenceu ao Império Assírio, servindo-lhe de capital. As peças de artes já encontradas no local são conhecidas mundialmente. Agora, escavações recentes em Nimrud revelaram novas descobertas intrigantes. Em dezembro de 2024, durante a terceira temporada de escavações, pesquisadores descobriram 2 santuários imponentes extraordinariamente intactos. O santuário maior continha inscrições cuneiformes de textos atribuídos ao rei Ashurnasirpal II. O santuário menor continha fragmentos de estátuas e artefatos religiosos, datando da queda do Império Assírio, de 614 a 612 a.C. Entre as descobertas está um Kudurru, monumento de pedra feito em 797 a.C., registrando um decreto real do rei Adad-Nerari III, de 811 a 783 a.C. A equipe também encontrou tábuas de argila com escrita cuneiforme, registrando transações econômicas do templo, e uma nota aramaica, refletindo a diversidade linguística do Império Assírio. Os resultados ilustram as extensas redes comerciais, conquistas militares e realizações culturais do Império Assírio, essenciais na formação das primeiras civilizações. Mas que outras surpresas e segredos estariam ainda escondidos sob as areias de Nimrud, esperando para desafiar e expandir ainda mais nossa compreensão da história antiga? Nimrud será aberto ao turismo em breve como um tesouro histórico. Arqueólogos em Berlim descobriram os restos de 188 estatuetas que eram usadas como relicários, objetos que continham ossos de pessoas consideradas santas ou dignas de veneração. Os relicários foram encontrados durante escavações no Molkenmarkt, que é a praça mais antiga de Berlim. As estatuetas datam de meados do século XIV. Cada uma das figuras representa uma mulher e tem 8 centímetros de altura. Algumas, mas não todas, usam coroas, mas as características mais intrigantes dessas estatuetas são as incrustações circulares, algumas das quais ainda contêm restos de ossos humanos. Durante a Idade Média, era uma prática comum para os cristãos preservarem e venerarem os restos físicos de santos e outros indivíduos considerados sagrados, mas não está claro a quem pertenciam os ossos humanos dentro dessas estatuetas. A equipe também encontrou uma estatueta de 11 centímetros de altura de Santa Catarina de Alexandria, que data de meados do século XV. Segundo a lenda, ela viveu no século IV e foi uma missionária cristã que converteu pessoas ao cristianismo e protestou contra a perseguição aos cristãos. A lenda diz que o imperador romano Magêncio, que reinou por volta de 306 a 312, ordenou que ela fosse torturada em uma roda e morta. No entanto, os estudiosos questionam se ela realmente existiu. Esta estatueta a mostra segurando uma espada e uma roda, enquanto usa uma coroa irregular, um símbolo de seu casamento com o divino. Além disso, os arqueólogos encontraram uma estatueta sem cabeça, representando a Virgem Maria, segurando o menino Jesus em seus braços. Parece que ela pode estar oferecendo a ele uma maçã, que simboliza sua identidade como o novo Adão. Ela data de meados do século XV.
As figuras de santos são extremamente raras no contexto arqueológico da área de Berlim e oferecem uma visão especial da piedade burguesa do final da Idade Média. Vamos agora para o Egito, onde recentes escavações revelaram tumbas antigas, mastabas e artefatos datados da Segunda e Terceira dinastias, cerca de 2650 a.C., além de mais de 10 sepultamentos da 18ª dinastia do Novo Reino, de 1550 a 1292 a.C. Esta nova evidência sugere que Saqqara não foi apenas um importante local de sepultamento durante o Antigo Reino, mas também significativo durante o Novo Reino, quando Mênfis foi restabelecida como capital do Egito. Alguns achados foram destaques, como a descoberta de 2 mastabas de tijolos de barro e 2 tumbas escavadas na rocha, uma com um poço selado que leva a uma câmara funerária. Entre os artefatos encontrados estão um prato de alabastro, um recipiente cilíndrico sólido e uma vedação de calcário, que fornecem mais informações sobre as práticas funerárias e a cultura da época. Durante as escavações em catacumbas greco-romanas, a equipe de arqueólogos encontrou restos mumificados, modelos de terracota de santuários funerários, fragmentos de estatuetas de Ísis e Afrodite e cacos de cerâmica. Essas descobertas refletem a história rica e multifacetada de Saqqara e ressaltam sua importância como um local de sepultamento que abrange várias eras. Essas descobertas continuam a desvendar a rica história de Saqqara. Ainda no Egito, agora em Oxyrhynchus, arqueólogos descobriram 13 múmias antigas com línguas e pregos de ouro em um cemitério no local. A equipe fez as descobertas quando escavou até o fundo de um poço de sepultamento, revelando um salão com 3 câmaras que continham dezenas de múmias. Os restos humanos datam do período ptolomaico, por volta de 304 a 30 a.C., uma época em que uma dinastia descendente de um dos generais de Alexandre o Grande governou o Egito. Arqueólogos já haviam desenterrado 16 línguas de ouro em Oxyrhynchus. Os antigos egípcios colocavam línguas de ouro em múmias com a intenção de ajudar os falecidos a falarem na vida após a morte, e porque acreditavam que o ouro era a carne dos deuses. Durante a última escavação, os arqueólogos também encontraram 29 amuletos com as múmias. Alguns amuletos têm o formato de escaravelhos, pois os antigos egípcios associavam os escaravelhos ao movimento do sol no céu. Outros amuletos têm o formato de divindades egípcias, incluindo Horus, Thoth e Ísis. Alguns deles têm formas que combinam várias divindades. A escavação também revelou pinturas murais, incluindo uma que retrata um dono de tumba chamado Wen-Nefer, que é mostrado acompanhado por várias divindades egípcias. Outra pintura no teto retrata a deusa do céu, Nut, cercada pelas estrelas. Parece que sabemos tanto, mas o Antigo Egito ainda nos intriga. O que mais pode ser revelado do passado? Após a posse de Andrew Jackson como o 7º presidente dos Estados Unidos em 1829, ele possuía 95 pessoas escravizadas e uma plantação extensa em Nashville, chamada Hermitage. Em dezembro de 2024, um grupo que possui e opera o Hermitage hoje anunciou a descoberta de túmulos, onde cerca de 28 pessoas escravizadas foram enterradas no terreno da plantação. Na época de sua morte, em 1845, Jackson escravizou cerca de 150 pessoas e expandiu o Hermitage para vastos 1000 acres. Avanços na tecnologia e uma dica de um relatório agrícola de 1935, juntamente com uma nova fonte de financiamento, permitiram que a fundação fizesse a descoberta recente. Arqueólogos usaram radar de penetração no solo para identificar possíveis e prováveis sepulturas sem danificá-las,
validando seus palpites por meio de escavações parciais cautelosas que revelaram depressões orientadas em fileiras e pedaços de calcário posicionados de forma não natural, todos sugerindo possíveis sepulturas. Jackson comprou o Hermitage de um vizinho em 5 de julho de 1804, expandindo a propriedade para uma plantação de produção de algodão. Quando Jackson foi eleito presidente em 1829, ele trouxe 14 pessoas escravizadas para trabalhar na Casa Branca. A família escravizada de Jackson provavelmente trabalhou em muitas das melhorias na Casa Branca durante sua administração. Os visitantes podem observar os locais de sepultamento de pessoas escravizadas. Serve como um forte lembrete histórico da natureza elitista e da função dessa paisagem, que era uma plantação mantida pelo trabalho árduo e pelo sacrifício de pessoas negras escravizadas. Vamos falar agora sobre um cemitério da era viking na costa oeste da Noruega, na fazenda Skumsnes, em Fitjar, que foi descoberto pelos arqueólogos. Datado do início do século IX, o local revelou artefatos que se relacionam à vida de mulheres vikings de alto escalão, como joias raras, moedas de prata e ferramentas têxteis. Entre os achados estão 3 túmulos, 2 dos quais pertenciam a mulheres de alto status. Um deles continha bijuterias, incluindo broches ovais, contas de vidro e moedas raras, como prata carolíngia do Império Franco, indicando conexões com a Europa continental. Outro túmulo intrigante apresenta pedras dispostas no formato de um barco e inclui ferramentas para a produção têxtil, destacando o papel da mulher como chefe de família e figura-chave na economia. Uma chave de bronze encontrada simboliza autoridade e controle doméstico. Embora ricos em artefatos, nenhum resto humano foi encontrado devido ao solo ácido da região. A descoberta sugere que o local pode ser um cenotáfio, um memorial, em vez de um enterro real. Esta descoberta é crucial para entender melhor a sociedade viking e o status das mulheres. Essas descobertas arqueológicas nos convidam a refletir sobre o impacto histórico e cultural dessas civilizações no mundo moderno. Ao considerar as vidas daqueles que vieram antes de nós, devemos nos perguntar: como as histórias e os artefatos do passado podem nos ajudar a entender melhor quem somos hoje e para onde estamos indo? Um naufrágio de 2.500 anos descoberto perto da costa da Sicília pode oferecer novos insights sobre a Grécia Antiga, que colonizou a ilha por centenas de anos. Arqueólogos subaquáticos descobriram o naufrágio durante um projeto de escavação na ponta sul da Sicília. O navio, provavelmente datado do V ou VI século a.C., foi construído usando a técnica on the shell e estava enterrado sob 6 metros de areia e pedras. Especialistas afirmam que o casco do navio foi corroído por moluscos, tornando-o extremamente frágil. Usando técnicas de fotogrametria, os pesquisadores criaram um modelo 3D do naufrágio e planejam estudar amostras para identificar os materiais de construção. Nas proximidades, mergulhadores desenterraram várias âncoras de diferentes períodos históricos, incluindo 2 de ferro do século VII e 4 de pedra da era pré-histórica. A descoberta desses artefatos destaca a rica herança marítima da região. As descobertas podem lançar luz sobre a história marítima no Mediterrâneo, incluindo a relação entre gregos e cartagineses. Durante anos, esses grupos, junto com os romanos, lutaram pelo controle do Mediterrâneo Central, até que os romanos assumiram o controle da Sicília em 241 a.C., no final da Primeira Guerra Púnica. A descoberta ressalta a importância da Sicília nas rotas comerciais com a Grécia Antiga, fornecendo insights sobre as habilidades náuticas e a atividade comercial e cultural da época. O nosso último item é da Grécia. Vamos falar do único retrato contemporâneo conhecido de Constantino XI Paleólogo, o último imperador do Império Bizantino.
O retrato foi descoberto durante a restauração de afrescos no antigo Mosteiro dos Arcanjos em Aidialeia, na região de Acaia, na Grécia Ocidental. Datado de meados do século XV, o afresco fornece uma visão da aparência do imperador, que reinou de 1449 até sua morte na queda de Constantinopla, em 1453. O retrato, encontrado sob outra camada de afrescos, mostra Constantino XI com trajes imperiais, um manto bizantino e uma coroa de diadema. O manto roxo bordado a ouro, adornado com águias de 2 cabeças, símbolos da dinastia Paleólogo, reforça seu status real. A descoberta foi feita pela Direção de Antiguidades da Acaia, que informou que o retrato provavelmente foi pintado ao vivo, ao invés de ser baseado nos tradicionais retratos imperiais idealizados. O pintor deve ter representado as características do retrato a partir de sua própria percepção, indicando que o modelo não era um retrato imperial oficial, mas o próprio imperador. Isso torna o afresco significativo, pois é a única semelhança sobrevivente de Constantino XI pintada durante sua vida. A pintura também oferece uma visão dos últimos dias do Império Bizantino. O reinado de Constantino XI foi caracterizado pelo declínio do Império, e sua morte na queda de Constantinopla para os otomanos em 1453 marcou o fim da civilização bizantina. Estas descobertas fascinantes, como o retrato de Constantino XI, oferecem um vislumbre inestimável de épocas passadas e podem alterar nossa compreensão da história. Elas revelam detalhes ocultos e trazem à luz aspectos desconhecidos de civilizações antigas, permitindo-nos apreciar a complexidade e a riqueza de nosso patrimônio cultural. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de descobertas recentes e intrigantes que podem mudar a história. Qual delas você mais gostou? Conta pra gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!